Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre imitação, citação e plágio na arte. A gente fala muito sobre citação e plágio especificamente em relação a texto, produção de texto, muito também no âmbito acadêmico, mas não se fala tanto sobre isso quando a gente fala de trabalhos artísticos. E eu tenho um outro vídeo que eu falei um pouco sobre a questão da imitação na crítica que o Platão faz sobre a questão da imitação, mais especificamente na República, mas também em outros textos. Só que é importante diferenciar o que é essa imitação que o Platão discute na obra dele. O Platão ele critica a imitação que o artista faz porque ele acha que é um problema o fato do artista imitar a natureza ou imitar sentimentos. A arte deveria se pautar dentro do possível, dos limites da arte, porque ela já está presa no mundo sensível, mas ela deveria se pautar por valores absolutos, ela deveria buscar aquilo que está no campo do inteligível. E quando o artista ele copia alguma coisa da natureza, do mundo, da matéria, ele está copiando uma coisa que é imperfeita, então a arte se torna uma cópia da verdade. E daí o problema que ele vai identificar. Mas o Platão não discute isso a partir da ideia da imitação do trabalho de um artista imitando outros artistas, né? Do artista pegar um trabalho de alguém e fazer uma cópia desse trabalho. Mas o Aristóteles ele fala algo interessante sobre a imitação, quando ele vai dizer que imitar não é apenas copiar, imitar também envolve um processo de criação. E aí eu acho que tem uma conexão com isso que eu quero dizer aqui, mais a fala do Aristóteles, a perspectiva do Aristóteles, do que a do Platão, apesar do Aristóteles também não falar de artistas que copiam, ou melhor, de artistas que imitam trabalhos de outros artistas. Mas essa ideia de que imitar não é só copiar, de que imitar é também criar, serve pra gente porque já diferencia de fato a ideia da imitação da ideia do plágio, da perspectiva do plágio. E a gente pode pensar também um outro termo, além da imitação, que é o termo citação. Então pensa bem, uma citação na música, quando um artista ele utiliza dentro da música dele uma referência a uma outra obra de música. No geral ele precisa mencionar isso em algum lugar, ele precisa deixar isso claro, ele não pode só pegar aquela base, aquele riff, aquela estrutura da música, da harmonia ou melodia e colocar na música dele e deixar para lá. Não, ele precisa mencionar isso em algum lugar. Ele precisa colocar isso, deixar isso claro de alguma forma. Então isso é uma forma de citação, digamos assim. No cinema acontece muito citação de, às vezes, um cineasta, um diretor, um roteirista colocar menções específicas a obras de outros artistas, né, de outros roteiristas, de outros diretores. Ele coloca uma cena que lembra diretamente aquele filme e fica muito claro pra gente ali que isso não é um plágio. Por que não é um plágio? O que seria o plágio no cinema, nesse caso especificamente? Seria você copiar o roteiro, você copiar uma cena, você copiar a estrutura do filme. É diferente de você colocar uma referência clara a um outro filme dentro do seu. Então, o uso de referências aparece também na pintura. E aí tem a questão da imitação também na pintura, do estilo. O Rembrandt, por exemplo, ele tinha muitos estudantes que trabalhavam com ele e que copiavam, que imitavam o estilo dele, a ponto de hoje ter um trabalho grande de identificação do que é a obra realmente do Rembrandt e o que era a obra de alguns desses estudantes dele. Isso era muito comum, as pessoas trabalhavam junto com os artistas no ateliê e aprendiam imitando o estilo daquele artista específico. Mas é diferente, mais uma vez, da questão do plágio, ainda que tem esse problema, né? Muitas dessas obras, muitos desses quadros não eram assinados e fica difícil identificar essa questão do plágio, da imitação, da cópia, da citação, enfim, muitos elementos aqui. E para discutir essa questão do plágio, eu vou citar um exemplo dentro da dança de um uso inapropriado de uma coreografia dentro de um outro trabalho artístico. No caso, foi o uso do trabalho de uma artista, de uma coreógrafa belga chamada Anne-Theresa de Kersmacher, dentro de um clipe, no caso um clipe da Beyoncé, um clipe chamado Countdown. Essas coreografias, são duas coreografias, uma chama Rosas, Dance Rosas, seria algo como Rosas, Danças Rosas. Ela é uma artista belga, então esse é um espetáculo que ele é dos anos 80, de 83, eu acho que é isso, e o vídeo em si, né, porque ele foi transformado em vídeo dance, esse vídeo é de 1997. E o outro trabalho é um trabalho chamado Artland, que seria algo como interior. Essa palavra, eu acho que é holandesa, alemã, enfim, mas significa algo como interior e é um trabalho de 1990. Então essas duas coreografias, esses dois trabalhos da Anne-Theresa foram utilizados no clipe da Beyoncé sem uma solicitação desse uso. Então aqui você está vendo uma carta que a Anne-Theresa escreveu
quando ela soube dessa utilização do trabalho dela, e é interessante a maneira como ela coloca. Eu vou lendo aqui alguns trechos e vou parando e comentando com você. E ela diz o seguinte: assim como muitas pessoas, eu fiquei extremamente surpresa quando recebi uma mensagem através do Facebook sobre a participação especial de minhas 2 coreografias em Countdown, um clipe de Beyoncé. Perguntaram-me se eu estaria agora vendendo as coreografias do Rosas no circuito comercial. Quando eu vi o vídeo real, fiquei impressionada com a semelhança do clipe de Beyoncé, não apenas com os movimentos de Rosas, mas também com os figurinos, o cenário e mesmo as cenas e enquadramentos do filme de Thierry. No caso, como eu falei, é o diretor daquele filme específico do Rosas, que é uma coreografia dos anos 80 e que foi filmada em 97. Obviamente, Beyoncé, ou o diretor do videoclipe, Adria Petty, copiaram muitos pedaços das cenas integrais no filme, que o vídeo feito pelo estúdio Brussels, justapondo vídeo de Beyoncé e do filme Rosas, dá um sabor. Eu botei aqui como link no texto e eu vou botar agora, você está vendo agora de fundo esse vídeo que vai comparando alguns trechos. Tem outros vídeos que você encontra na internet que comparam, e é bacana assistir o vídeo todo da Beyoncé, que não é todo, obviamente, utilizando elementos da coreografia, tem outras coisas, mas que tem muitos desses elementos, e ver, obviamente, a própria coreografia da Anne Teresa. Então, continuando o que ela fala. Mas esse vídeo no caso, esse vídeo feito aqui que mostra as comparações, esse que você está vendo agora, esse vídeo está longe de mostrar todos os materiais que Beyoncé tirou de Rosas em Countdown. Existem muitos movimentos extraídos de Artland, mas é menos visível devido à diferença na estética. As pessoas me perguntaram se eu estou me sentindo honrada ou com raiva. Nenhum nem outro. Por um lado, estou contente que Rosas talvez possa atingir um público de massa, que talvez um espetáculo de dança nunca poderia alcançar, apesar de sua popularidade no mundo da dança desde 80. E Beyoncé não é a pior copiadora, ela canta e dança muito bem, e ela tem um bom gosto. É interessante aqui ela chamar ela de copiadora, né, que fica bem claro esse elemento, né, não é uma referência, não é uma citação, mas é uma cópia mesmo que foi utilizada ali. Por outro lado, existem os protocolos e as consequências de tais ações. E eu não posso imaginar que ela e sua equipe não estejam conscientes disso. Aqui ela está falando do plágio. Vamos pensar de novo a associação lá com o mundo acadêmico. Você pega um texto de alguém, bota no seu trabalho e não menciona que é uma citação, uma referência, uma paráfrase, nada. Você bota como se fosse seu. Isso é um crime, você está cometendo um crime. A mesma coisa seria aqui. Não tem nenhuma menção. Claro, está sendo utilizado lá, mas não foi pedida autorização, não foi feita uma menção no final do clipe, não aparece o nome da Anne Teresa em nenhum lugar, então é importante que essas coisas fiquem claras, justamente para não parecer que é má fé da pessoa que está utilizando aquele produto. E aí ela volta aqui para uma questão que eu acho que é interessante, que ela vai dizer assim: para concluir, este evento não me fez ficar com raiva. Pelo contrário, isso me fez pensar em algumas coisas. Por que a cultura popular leva 30 anos para reconhecer um trabalho experimental de dança? Há alguns meses eu vi no YouTube um clipe onde estudantes em Flandres estão dançando Rosas para a música de Like a Virgin, de Madonna. E isso foi comovente de ver. Mas com a cultura pop mundial é diferente. Isso significa que 30 anos é o tempo que se leva para reciclar um trabalho experimental não mainstream? Então, essa é uma questão importante que ela coloca. Quer dizer, o trabalho de dança experimental ele fica dentro de um círculo ali fechado. E pessoas que trabalham com isso eventualmente conhecem mesmo quando elas vão para o mainstream, que é esse campo do entretenimento. Então, é óbvio que a Beyoncé e o coreógrafo dela conheciam esse trabalho, não foi sem querer que eles citaram o trabalho ali. Então, eles conheciam esse trabalho porque eles são dessa área. Mas quando eles levam isso para o clipe sem fazer menção, milhões de pessoas vão ver aquela coreografia pensando no trabalho original e não entendendo a referência àquele trabalho experimental. Então, a questão que ela coloca é importante porque faz a gente pensar o seguinte: o valor da citação é um valor não só de justificar o trabalho que você está referenciando, mas também de dar margem para que as pessoas conheçam as suas referências, para que elas entendam de onde você tira aqueles elementos com os quais você dialoga. Então, esse é um elemento importante de diálogo dentro da arte, de um artista com outro artista, mas também dos artistas com o seu público. Isso acaba sendo inevitavelmente muito importante. E aí, para finalizar, ela diz assim: e o que dizer sobre o trabalho de Rosas? Na década de 80, este foi visto como uma declaração sobre o poder feminino, com base em assumir uma postura feminina na expressão sexual. Eu era frequentemente abordada e queriam saber se eu era feminista. Agora que eu vejo Beyoncé dançá-lo, acho que é agradável, mas eu não vejo nenhuma ideia original. É sedutor de uma forma consumista, divertido, mas superficial. E aqui eu acho outro elemento curioso, né? Como quando o trabalho dela vai para esse elemento do entretenimento, ela passa a ver ele de um outro jeito. Mas nessa época que isso aqui aconteceu, que foi 2011, ela acabou colocando no site dela um estímulo para outras pessoas recriarem
a coreografia na internet, e várias pessoas no mundo todo fizeram isso. Eu trabalho no Instituto Federal de Brasília, na licenciatura em dança também, e lá estudantes do curso também fizeram suas versões da coreografia dela e publicaram na internet, então foi um movimento bem bacana que aconteceu na época, nesse caso certamente motivado por esse uso da coreografia, foi um uso inapropriado, mas que acabou gerando aí um elemento positivo, meio que por um viés errado, digamos assim. Daí, o último parágrafo, ela fala: além dessas semelhanças, também existe uma coincidência curiosa. Todo mundo me disse que no vídeo, ela no caso a Beyoncé, está dançando grávida de 4 meses. Em 96, quando o filme foi feito, eu também estava grávida da minha segunda filha. Então hoje, só posso desejar-lhe a mesma alegria que minha filha me trouxe. E aí o texto de 10 de outubro de 2011, junto com esse vídeo eu vou colocar o link para esse arquivo aqui, que tem o texto original, em inglês, e essa tradução, e aí você pode olhar os dois, mas a discussão e desses vários trechos que você viu do trabalho aqui da Anne Teresa mostra um pouco como é difícil esse elemento da incorporação. Às vezes no cinema eu falei que fica mais claro o elemento da referência. Na música, a pessoa utiliza e ela menciona, né, nos créditos ali da música, onde ela utilizou, o que ela utilizou, bota essa referência meio clara, isso aparece. Um artista gráfico, alguém que trabalha com pintura, pode deixar claro também isso de várias formas, mas o elemento do trabalho coreográfico, do trabalho do corpo, ele traz outros desafios para a gente pensar nessa relação entre o que é imitação, entre o que é citação e o que é plágio de fato. Enfim, é uma questão complicada que não se resolve facilmente, mas que eu quis trazer nesse vídeo a partir desse exemplo da dança, porque eu acho que representa muito dessa discussão estética que eu venho fazendo nessa minha série de vídeos sobre estética e história da arte. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa que você tenha a contribuir, sugerir, você pode deixar algum comentário, alguma coisa para mim, e eu posso eventualmente trazer mais discussões nesse sentido em outros momentos. Então, obrigado por você me acompanhar até aqui. Até mais. Tchau.